Tá, então, no dia 21 de maio, foi encaminhado então, um formulário para consulta aos núcleos de avaliação das unidades sobre o projeto de avaliação institucional da URGS. Né? A própria professora Denise colocou ali no slide dela qual é o conceito, qual seria um conceito de projeto de avaliação, o que ele deve conter. A gente sabe que nós encaminhamos para você somente alguns itens que devem constar num projeto de avaliação. Então, a gente não está trabalhando, nesse momento, outros itens de um projeto de avaliação, como exemplo, a questão de próprio período temporal, a questão de concepção de projeto de avaliação, coisas que a gente sabe que vai ter que discutir mais tempo, inclusive amadurecer isso melhor, inclusive na nossa CPA, para depois, inclusive, conversar mais com os núcleos de avaliação das unidades a respeito de temas que são importantes. Então, neste momento, a gente encaminhou somente 3 perguntas neste formulário. Tá? Quais deveriam ser os objetivos de um projeto de avaliação? O segundo item, sobre a classificação em ordem de importância de uns princípios norteadores de um processo de avaliação. E o terceiro seria indicação de indicadores de resultados ou de processos vinculados ao eixos dos sinais. Então, nesse momento, a gente pegou somente o que estamos trabalhando aqui, os sinais. Sabemos que, e a gente está sempre frisando isso, que os sinais também é só uma parcela do todo, não, a gente não vai estar se orientando num projeto maior de avaliação por conta de uma legislação, mas a gente começou por aí. Tá? Para todas essas 3 questões, a gente procurou colocar algum referencial teórico, norteador, só para vocês terem uma ideia, né? O que se entende por objetivo de projeto, o que se entende por princípio norteador de um projeto e alguns exemplos, inclusive, de indicadores por dimensão, das 10 dimensões dos sinais. Da onde saíram aqueles indicadores que a gente colocou como exemplo ali? Esses indicadores eles vieram tanto da CPA, que já tinha um trabalho, né, aprovados em termos de indicadores de avaliação, quanto dos próprios NAUs, que foi feito um grupo de trabalho, mais tarde a Cláudia vai estar comentando. Então, dos 29 NAUs existentes, retornaram 15 formulários preenchidos. Acho que já foi um número muito bom, eu agradeço a todos esses NAUs que nos encaminharam. Nós estaremos estendendo um prazo, né, e a gente vai estar mandando um e-mail para todos, porque vocês podem pegar esse formulário e também expandir ele, conversar sobre esse material com mais pessoas da unidade. Né? Então, a gente vai estar dando um novo prazo e depois a gente vai estar incorporando isso também nessa nossa tabulação de resultados. Tá? Então, a metodologia utilizada para o preenchimento, que foi o que a gente identificou nesses formulários, foi a seguinte: 9 NAUs elaboraram contribuições, essas contribuições em reuniões do próprio NAU mesmo, do interno deles. 2 não informaram como é que foi a metodologia, 2 informam suas metodologias de trabalho em geral para fazer o trabalho de avaliação durante o ano, eles querem fazer isso durante o ano. 1 informa que fará uma reunião na semana de avaliação e outro informa ter realizado discussão eletrônica entre os membros. Tá? Então, só para constar mais ou menos, a grande maioria, então, até eles nos consultaram a esse respeito, porque se tinha muitas dúvidas, né, do prazo pequeno que foi, e a gente deixou, não, então trabalhe pelo menos o formulário na sua unidade, pelo menos já para ter uma primeira, digamos assim, passagem no material, e depois vocês podem trabalhar com mais tempo nas suas unidades. Tá? E daí agora a gente vai estar repassando essas 3 questões, eu vou passar a palavra para os membros do nosso GT. A primeira questão agora eu vou passar para a Flávia, e mais tarde a gente vai indo na sequência, tá? É bem rapidinho, é só para colocar mais ou menos, dar um feedback para vocês daquilo que vocês mesmos preencheram. Tá, boa tarde, então. A gente fez uma análise das categorias, uma análise do conteúdo das respostas, selecionando categorias. Algumas, talvez, aparentemente, ainda não estejam muito limpas, no sentido de agrupar categorias semelhantes, tá certo? Mesmo porque eu entendi que nós estamos em processo. A ideia seria apresentar uma preliminar dos primeiros resultados para fomentar que os outros NAUs ampliem essa discussão, inclusive democratizem dentro da própria unidade, na medida do possível, para que nós possamos, então, mais tarde, consolidar objetivos. A primeira questão, que se diria respeito aos objetivos, é identificar quais seriam os objetivos do projeto institucional da URGS. Né? Eu elenco um conjunto de categorias que, na minha opinião, né, que sou analista, seriam categorias mais claramente definidas.
que dizem respeito à avaliação institucional. Seria a educação social responsável, como um objetivo do projeto de avaliação, subentendendo-se como educação social responsável, a formação educacional social, um campus responsável, uma gestão social do conhecimento e a participação social. Um segundo tópico seria projeto de avaliação institucional diretamente ligado com o projeto pedagógico institucional, o PPI. Subsidiar o aperfeiçoamento da instituição, da qualidade acadêmica e da gestão universitária, identificar problemas e realizar comparações. Gerar dados e diagnósticos confiáveis para melhor qualificar as decisões e para a gestão universitária. Promover o aperfeiçoamento institucional com base em uma perspectiva formativa e educativa, criando mecanismos para a identificação de problemas e discussão de possíveis soluções. Aprimorar os métodos de coleta de dados usados pela CPA, em especial no que tange à validade estatística dessas informações. Identificação de problemas e a sustentação de decisões da gestão das unidades e da gestão superior. Nas unidades e na gestão superior. A continuidade das avaliações e sua discussão continuada devem promover o aperfeiçoamento institucional com ênfase na gestão, formação e difusão do conhecimento de modo a solidificar ou consolidar, talvez fosse a melhor palavra, a transparência das ações públicas. E consolidar uma cultura de avaliação da unidade e da instituição que leve em consideração a opinião dos diversos setores e a relevância social da universidade. E a avaliação como um organizador qualificado, que também é um objetivo que já vem, né, do PAIURGS, do antigo projeto. Como outros elementos que foram apontados e que eu analiso que não são diretamente relacionados a um projeto institucional, mas estão relacionados à gestão ou estão relacionados a próprio NAU, a gente também obteve algumas categorias, o que não impede, e que eu acho que devem ser colocadas, para que nós possamos, quem sabe, adaptar o conteúdo delas a uma visão institucional, né, que vá para a instituição como um todo, não esteja restrita a uma ação de gestão e nem restrita a uma ação propriamente de NAU, que seria relacionadas à gestão, que a gestão da nossa Instituição Federal de Educação deve ser focada em uma gestão de conhecimento, buscando a transformação da nossa sociedade nessas fragilidades. Não está claro porque faltou uma palavra ali, né? Eu não transformei muito os textos. A extensão não deve ser mais um apêndice da nossa formação educacional, e sim estar no mesmo patamar que o ensino e a pesquisa através de uma avaliação autodiagnóstica transversal. E utilizar a avaliação como instrumento para a organização da universidade. Eu entendo que isso é mais foco na gestão do que propriamente num projeto de avaliação institucional, e por isso está colocado ali. O que não quer dizer que a gente não possa reinterpretar e fazer uma análise para a avaliação institucional. O mesmo no que diz respeito a um projeto na unidade, voltado para melhorias na unidade, aplicar instrumentos de avaliação que permitam estabelecer as prioridades e melhorias a serem trabalhadas na unidade, eixos e dimensões que contemplem os processos finalísticos da universidade, ensino, pesquisa e extensão, nos projetos de avaliação de todas as unidades. O que pode também levar a gente a definir que, além da gente estar constituindo um projeto de avaliação institucional, as unidades possam fazer os seus projetos de avaliação da unidade, né, no sentido de ter um arcabouço mais global da instituição, que subsidia e que tem outras bases nas unidades com seus próprios projetos. Identificar problemas e decidir ações, utilizar a avaliação como organizador qualificado e melhorar a gestão universitária, gerando dados e diagnósticos confiáveis na unidade. Qualificar a avaliação interna, aumentar o número de respondentes, em especial no turno diurno, que parece ter sido indicado por esse NAU. A próxima. Aí nós temos um conjunto de outros objetivos que, de certa maneira, estão incluídos lá, dos primeiros, né? Alguns são um pouco mais da gestão propriamente, mas eu quis colocar em outros, porque, de alguma maneira, eles estão contemplados lá. São eles: conhecer pontos de vista de diferentes membros da comunidade acadêmica, de forma a aprofundar conhecimentos para auxiliar na tomada de decisão, servir de escuta às demandas de docentes, técnicos e discentes,
conhecer o perfil da comunidade universitária, aprofundar conhecimento para a tomada de decisão, aprimorar os objetivos de ensino, pesquisa e extensão, mensurar a efetividade das ações de ensino, pesquisa e extensão, sempre levando em consideração a diversidade de perspectivas de todos os envolvidos em tais atividades. Prestar contas à sociedade do desempenho da universidade em seu papel social, o que de alguma maneira está colocado, né, lá na frente. Referendar alguma decisão tomada, aprofundar conhecimentos para a tomada de decisão, identificar problemas e decidir ações. Aperfeiçoar a qualidade acadêmica com ênfase nos cursos de graduação. Bem, veja que esses que foram categorizados como outros, eles têm uma visão um pouco parcial, que eu acho que nós podemos sim pensar sobre eles e colocarmos num nível mais institucional. Mas esses seriam todos os objetivos elencados. A gente vê que a gente tem que, certamente, um NAU elencou mais do que um objetivo, né, que a gente tem um número grande, tem os valores em termos de números, de quantos fizeram a citação, não estou apresentando aqui, mas a CPA dispõe dessa informação e que certamente depois vai poder agregar quando os outros 15 instrumentos, né, chegarem até a CPA para essa compilação final e tomada de uma decisão da estrutura dos objetivos que vão guiar o nosso projeto institucional. Acho que a segunda agora é com o Julião. Depois tu passa já para a Cláudia. Bom, então, a partir dessa compilação de objetivos que a Flávia nos passou, compreendendo também que o projeto de avaliação, pela complexidade do projeto que a gente vislumbra ampliar para além do PAIURGS, seja um projeto que contemple as necessidades de uma universidade grande como é a URGS, né, com várias perspectivas de unidades dentro da própria instituição, que são muito particulares e peculiares. Então, a gente entendeu que a gente precisava trabalhar a questão dos princípios para entender o que é que a URGS pensa que deva ter como princípios o seu projeto de avaliação. Então, nesse sentido, a gente trouxe algumas contribuições de outros projetos de avaliação que já existem, além do PAIURGS, né, que é o projeto institucional da URGS, que já foi bem comentado pela professora Denise antes, e também um quesito que a gente achou de suma importância, que está descrito na literatura, que é o tema da transparência, né? Então, são temas do PAIURGS, né? A autonomia, a comparabilidade interna, a continuidade do processo avaliativo, a democratização e participação, a legitimidade, a qualidade, como contribuições do projeto institucional da Unipampa. Nós temos a avaliação voltada para o planejamento, tiramos contribuições como princípios possíveis, né, da Lei do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que seriam a globalidade, o reconhecimento da diversidade na universidade, a regulação e controle, e o respeito à identidade, à missão e à história da instituição. Então, feito essa compilação, a gente passou, então, para vocês, para que vocês pudessem nos dizer, numa categorização de importância, o que vocês julgavam mais ou menos importante. Os resultados, então, são os que estão aparecendo aí nesse slide para vocês, chamando a atenção para o fato de que a avaliação voltada ao planejamento e a transparência foram os itens mais bem pontuados, né? Depois, no próximo slide, a gente pode perceber aí, na área azul, é o muito importante, e a vermelha é o importante, o quanto na compreensão da universidade como um todo, na perspectiva dos NAUs e das unidades, o quanto esses aspectos são, em maior ou menor medida, quase a totalidade deles, ou, se não muito importante, pelo menos importante de serem contextualizados no nosso projeto. Pode passar o próximo. Aqui a gente traz, então, por fim, para compilar melhor e ficar mais fácil de compreender, no bloco azul ali os princípios que foram considerados como mais importantes, né? Então, a avaliação voltada ao planejamento, transparência, democratização e participação, autonomia, continuidade do processo avaliativo, legitimidade, foram os considerados acima de 60%
como muito importantes, né? Então, entre 30% e 59% foram de grau de muita importância, foram o reconhecimento da diversidade na universidade, a qualidade dos serviços prestados e o respeito à identidade, à missão e à história da instituição. E, por fim, os que foram considerados em menor percentual como muito importante foi a globalidade, a regulação e controle e a comparabilidade interna. Então, eu acho que esse slide aqui, que foi muito bem montado pela nossa colega Francine, ele dá muito esse caráter assim do que a gente pensa como instituição, né, que deva ser por princípios, ou deva ter por princípio o nosso projeto institucional, né? Porque se a gente for analisar, e eu não quero ser também leviano de definir o que está querendo dizer isso aqui, mas eu acho que a gente já percebe assim que esses temas como democratização, transparência, são os que foram considerados mais importantes, quando, do outro lado, a gente tem como menos importante essa questão de globalidade, de regulação, de controle e mais ainda de comparabilidade interna, né? Então, eu acho que dá um indicativo assim, do que a gente está pensando como instituição, que sejam os princípios adequados para a montagem do nosso projeto institucional. Então, nos próximos passos agora, como a Cláudia mencionou, a gente vai lapidando melhor isso aí e continuamos contando com a contribuição de vocês. Bom, boa tarde, gente. Eu sou mais uma Cláudia. Tem muita Cláudia nessa CPA e nessa universidade. Mas, enfim. Eu vou passar rapidamente a questão dos indicadores, tá, gente, que foram, né, esses 3 grandes eixos, os objetivos, os princípios e os indicadores. Tá? Para cada um desses eixos foram enviadas sugestões, né, e, na verdade, aquele tema, digamos, que os NAUs mais cooperaram para além das sugestões foi a parte dos indicadores, né? No que tange a objetivos e princípios, os NAUs praticamente não sugeriram, esses que participaram, não sugeriram novidades, mas nos indicadores sugeriram várias novidades, né? O que nos deixou bastante contentes, assim, e inclusive a gente fez uma leitura rápida e percebeu que os indicadores têm bastante qualidade. A gente observou um crescimento muito grande quanto a essa questão do indicador a ser proposto, a ser construído, né, para poder realmente ter dados qualitativos. Isso apareceu bastante ali já nos objetivos e nos princípios, né, dados realmente confiáveis para poder se fazer a avaliação. Tá, gente? Então, esse é digamos, posso dizer, um segundo levantamento, ou um terceiro, né, ou um quarto. Nós temos indicadores do relatório de gestão, nós temos indicadores do plano de gestão, nós temos indicadores aprovados pela CPA, temos indicadores trabalhados já pelos NAUs e mais esses. Então, isso é o que não falta na universidade, né? Só que muitos dados, só que nós vamos ter que chegar em algum momento a uma conclusão quanto a isso, quais efetivamente são importantes, né, para que a gente possa ter um retrato, enfim, que nos ajude nesse processo de melhoria. Eu só fiz o seguinte, não vou ler tudo, tá? A gente vai ver que é um monte de coisa aqui, né? Eles estão por eixos, pelos eixos daquela normativa, tá? Contemplando as dimensões, né? A única coisa que eu me limitei a fazer, eu coloquei ali numa cor diferente, coisas que já temos nessa universidade, que já temos até alguma série histórica, tá? Não que os outros não tenham, mas esses assim me saltaram bem aos olhos e esses dados já estão mais à mão, digamos assim. Tá? Então, por exemplo, a análise qualitativa dos dados levantados na avaliação que se fez hoje de manhã, né? E a devolução dos resultados à comunidade. Isso aí já está dominado. Né? A avaliação de egresso no mercado não temos ainda, mas estamos em franca caminhada. Tá? E aqui tem algumas sugestões de variáveis, né? O tempo de inserção, rendimentos e posição de liderança. Pode passar. Aqui na parte do desenvolvimento institucional, essa também é uma questão onde é que o indicador entraria, a gente não mexeu nisso, a gente deixou onde o NAU sugeriu. Tá?
Total de candidatos inscritos no vestibular / vagas, isso tem, alunos / docentes, né? Percentual de ações para o cumprimento de metas que estejam em situação de atraso, sim, o plano de gestão está sendo monitorado, e isso tem. Esses outros dados ali nós temos praticamente desde o ano 2000, né? Séries históricas, tá? Então, isso são dados que já são... Pode passar. Ali, aqueles marcadinhos ali, bolsas praia / número de alunos, alunos com benefício / número de alunos. Tá? Alguns são mais específicos, inclusive com uma certa novidade em termos de universidade, né? Número de cotistas / total de alunos, são coisas que ainda nós não temos. Né? Pode passar para o próximo. Conceito de ENAD, taxa de evasão, né? Temos, apesar de difícil de olhar ela, de encontrar ela, né? A de diplomação também é dado de 20 anos que se tem. Projeto de pesquisa ativo / total de docentes, tá? Esses dados, vários, se tiverem interesse em olhar, estão nos relatórios de gestão, tá? Que estão na página da universidade. Pode tocar. Conceitos CAPES, né? Concluintes de pós-graduação / ingressantes por curso. Tá? Nós temos aqui por nível lato sensu e estrito sensu, não por curso. Mas pode continuar. Artigos publicados em periódicos, projetos de pesquisa, né? Só um levantamento. Tá? Aqui tem coisas bem específicas, né, gente? Publicações por tipo, por unidade, que talvez possam ser interessantes para as unidades dentro daquele escopo que a Flávia estava colocando e que veio num dos objetivos de talvez se fazer de baixo para cima, né? Que a gente possa ter, essa é uma possibilidade, indicadores que venham da unidade, né? E que possam agregar ou depois se fazer a média global da universidade. Aqui também, aquele 3 ali, né, envolvidos em extensão por total, ações de extensão por ano, convênios, até não marquei, mas tem, tá? Convênios internacionais, convênios público-privado, enfim. Quantidade de acesso também temos, o número 3, o 7, do Portas Abertas tem também, tá? Séries históricas com todos esses dados ali, tá, gente? Refeições, a parte do atendimento aos estudantes, né? Refeições RU / alunos, discentes atendidos no RU, e tem aqui, inclusive, dados de casa de estudante, que aqui até não houve uma sugestão, mas temos. Políticas de pessoal também, né? Licença de saúde por total, servidores em licença, vagas em capacitação, tá? E outros são fáceis assim de se tirar, tá, gente? É só uma questão de começar, né? Tem a fonte, tá? Esse aqui, pois é, veja só, esse não tem nenhum. Mas, por esse eixo, políticas de gestão, organização e gestão da instituição, tá? Não temos nenhum. Até porque alguns, né? Mas, enfim, podemos continuar. Depois a parte financeira, sim, recursos investidos em equipamentos sobre o total de discentes. Não está um sobre o outro, mas a gente tem os dois dados, né? E criação de indicadores para avaliação objetiva das gestões das universidades. Isso não se tem, mas está se caminhando, né? Nós temos hoje o comitê de governança, né, da universidade que vem trabalhando com essa questão, tá, gente? Mapeando o processo e pensando em indicadores por macroprocessos da universidade. Pode tocar. Bah! Nem eu enxergo. É da área da infraestrutura física, tá, gente? Eu marquei aquele 12 que esse temos, área construída sobre total de servidores e estudantes, tá? Mas rapidamente, né? Por exemplo, ali o número 6, número de salas com recursos audiovisuais sobre total de salas de aula. Não tem, isso é uma lenda, né? Áreas abertas sobre total de servidores e estudantes, é o número 13. Acho difícil chegar a isso hoje, né? A questão da área da universidade, não sei se tem alguém da Suinfra, mas até um tempo atrás era difícil chegar a um total, assim, né? Enfim, esses aí ainda estamos patinando. Eu acho que esse é o último. É o último.
Acho que é isso, né? Para dar um painel, né? Uma devolutiva e mostrar o caminho que ainda temos pela frente para chegar a menos indicadores e que possam representar a universidade. Obrigada, pessoal. Bom, como vocês viram, né, e acho que a Cláudia frisou bem, eu gostei muito, assim, até porque a qualidade dos indicadores que vieram, o que muito o grupo fez foi tentar resumir ali a frase e tal, para deixar mais enxuto. Mas eu digo isso até porque, como eu já trabalhei mais tempo aqui em outras gestões, assim, essa questão de elaborar indicador, a gente sabe que quem dá aula disso também não é algo muito fácil. E o que veio pronto para nós foi algo bastante encaminhado. Então, acho que já foi bom. E também a gente sabe que tem alguns eixos, que nem organização e gestão, teve eixos que tiveram bem menos indicadores, exatamente por ser eixos difíceis de a gente conseguir pensar também em indicador. Tá? Mas isso, assim, foi uma primeira tentativa, né? Foi uma primeira devolução, e acho que nós temos ainda muito a fazer, né? Até porque a gente vai estar recebendo ainda as contribuições. E acho que foi muito bom. A Cláudia também está trabalhando essa parte dos indicadores, porque a Cláudia trabalha diretamente na Proplan, essa parte do plano de gestão, etc. E também já pode fazer esse link, né? O que a gente tem na casa, o que a gente não tem, o que a gente pode mais tarde compilar. Né? E aquelas outras questões ali, aquela primeira dos objetivos, que é algo mais qualitativo, a gente ainda tem que aprimorar mais, sabemos disso. A questão 2, que foi mais objetiva, ali sobre os princípios, nós também abrimos possibilidades dos NAUs colocarem outros princípios que não aqueles, mas a gente não recebeu muito. Mas tem essa possibilidade. De repente, o NAU acha que não são aqueles princípios lá, podem colocar outros princípios sem problema nenhum. Tá? Mas, enfim, foi um feedback, é a devolutiva que nós temos nesse momento para vocês, dado a atividade que nós repassamos para cada um dos NAUs. Agradecemos muito a contribuição de cada um de vocês. Esperem um novo e-mail aí com uma nova data para entrega de um novo formulário, tá? Porque a gente tem que continuar nesse trabalho ainda. Tá? Eu aproveito a oportunidade já para fazer um encerramento, né? Eu agradeço a cada um de vocês que permaneceu até o final. Espero que o evento do dia de hoje tenha contribuído, né, na caminhada de cada um dos NAUs aqui presentes, das unidades aqui presentes, né? Tanto da parte da manhã quanto da parte da tarde. Tá? E, como a gente sempre diz, a semana de avaliação ela não termina aí. O NAU ele pode estar trabalhando isso o ano inteiro na sua unidade. Se quiser a nossa presença também lá, nós estaremos lá, a CPA está lá, né, junto de vocês, a Secretaria de Avaliação. E finalizo agradecendo muito o trabalho da Comissão Própria de Avaliação dessa universidade, da Secretaria de Avaliação Institucional, que foi incansável, né? A gente, como eu até coloquei para vocês hoje de manhã, a gente deixou um manual à disposição a respeito da citação da URGS no ciclo dos sinais. Acho que a gente trabalhou bastante para colocar digamos assim, em prática esse trabalho. Tá? E todo o trabalho que vem sendo realizado nas unidades, através dos núcleos de avaliação das unidades. Tá? Então, esperamos realmente que a gente consiga construir um projeto de avaliação juntos, né, em parceria, e que isso sirva, né, de motivação para o trabalho de cada um de vocês. Tá? Muito obrigada.